Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, trazendo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, entendendo um pouco mais da Tua Palavra. Senhor Deus, eu te peço, traz, ó Pai, as pessoas certas para escutarem essa mensagem, Pai. Eu quero te agradecer porque chegamos aqui na terceira parte, ó Pai, falando sobre ansiedade. Eu sei que foi a Tua vontade, ó Pai. Deus, muito obrigado. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações, para que possamos entender a Tua vontade em relação a essa ansiedade que tenta nos arrebatar, tenta nos tirar do centro da Tua vontade. Deus, eu te peço, repreende agora toda inquietude, repreende agora, Pai, toda inquietação, repreende, ó Pai, em nome de Jesus, e que essa palavra possa entrar no nosso coração, fazer morada, causar transformação de vida. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a paz, queridos. Pastor Alexandre aqui, de novo, mais uma vez, trazendo uma palavra sobre ansiedade. E o tema da palavra é Porquê da sua ansiedade? Só que agora é parte 3. Porquê da sua ansiedade? Parte 3. Amado, temos duas palavras já. Porquê da sua ansiedade, parte 1. Porquê da sua ansiedade, parte 2. Eu vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha. Ela vai aparecer, provavelmente no canto aí esquerdo. E quando ela aparecer aí, você já sabe que ela vai te levar lá para o canal do Ministério Caminhos. E chegando lá no Ministério Caminhos, você vai poder assistir na playlist lá dos sermões, todos os sermões, e inclusive o sermão parte 1 e o sermão parte 2, que fala de ansiedade. Algumas semanas atrás, o Senhor Deus colocou no meu coração de falar sobre ansiedade, e eu trouxe essas 3 palavras e pretendo, quem sabe, orem por mim, pretendo fazer uma devocional como continuação dessas 3 palavras, tá certo? Tranquilo? Se Deus permitir, se for da vontade dele, a gente vai fazer uma devocional. Não vai ser longa, vai ser uma devocional curta. Devocionais, né? Uma série de devocionais falando sobre ansiedade. Tá bom, querido? Mas ore por mim, porque não é fácil não, tá certo? Tranquilo? Eu quero aproveitar esse primeiro momento de avisos ministeriais, para te falar que a gente está tentando já construir esse aviso ministerial de forma interativa, eletrônica, moderna, e acho que a gente vai começar a conseguir. Então eu quero pedir 3 coisas para você, tá certo? Quero pedir a você, primeiro, compartilhe essa palavra. Deus colocou no meu coração essa palavra sobre ansiedade porque muita gente precisa ouvir essa palavra. Muita gente precisa entender um pouco melhor a raiz dessa ansiedade. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos limpar, de nos curar, de nos libertar. Isso não substitui os recursos médicos, químicos, que às vezes são necessários no tratamento da ansiedade. Quero deixar isso bem claro. Eu já falei isso aqui na primeira mensagem, na parte 1. Acredito que tenha falado na parte 2 também. E eu quero continuar te falando isso. Existem casos em que o nosso corpo está descompensado. Nós precisamos que os nossos hormônios entrem novamente no lugar. Então, o médico é necessário. E precisamos sim de pessoas de confiança, psicólogos de confiança, que saibam, que entendam dessa área e que possam te ajudar. Precisamos também gabinetes pastorais, atendimento. Fique à vontade. Procure seu pastor, procure sua comunidade de fé, procure alguém de confiança para que você possa dividir essa carga. Amém? Mas receba a palavra de Deus. Receba a palavra que vai te dar base para toda a cura que pode acontecer com você. Amém, querido? Então, compartilhe essa palavra. Manda para alguém que você ama. Manda para alguém que você sabe que tem passado por momentos difíceis. Manda essas palavras para pessoas que você gosta. Curte, compartilhe a palavra. Quando você faz isso, o YouTube
justamente porque o título é ansiedade, ele vai entregar isso para pessoas que entram procurando esse assunto. E aí nós vamos conseguir espalhar essa palavra. Amém? Amém, querido? Glória a Deus, eu conto com você. Segunda coisa que eu quero te pedir, se você quisesse virar um mantenedor do Ministério Caminhos, não tem problema. Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui. No final aparece sempre um Pix. E caso você queira, eu só te peço uma coisa, que isso não interfira lá na sua comunidade de fé, na sua igreja. Isso não pode interferir no seu dízimo, na sua fidelidade com relação às suas ofertas. Não. Tem muita gente dizendo por aí que dízimo não existe, que isso é coisa inventada pelo homem, que isso é coisa, né? Cuidado, amado. Não vamos confundir homens desonestos, gananciosos, inescrupulosos com a veracidade da palavra de Deus. O dízimo é bíblico e não é da lei mosaica. É antes disso. A oferta também, ela é bíblica. Então, faça com alegria no seu coração. Não vamos distorcer a palavra de Deus para justificar erros de homens gananciosos, homens desonestos, charlatões aí da fé. Tá certo, querido? Então, eu quero te pedir o seguinte, sem comprometer o seu dízimo, a sua oferta, que você já é fiel na sua igreja, se isso não for comprometer, você sentir no seu coração, só se Deus colocar no seu coração, se você quiser se tornar um mantenedor, no final do vídeo vai estar o Pix, então você coloca um comentário aqui que eu mando para você e aí você pode nos ajudar. Nós fazemos atendimentos, gabinetes online, atendemos pessoas com diversos problemas e sempre visando a missão do Ministério Caminhos, que é, através da palavra, do ensino da palavra, devolver às pessoas o protagonismo da sua vida. Tá certo, querido? Amém? E eu quero também fazer agora um outro aviso, né? Espero que dê tudo certo. Eu vou colocar aqui um vídeo da plataforma Caminhos, para você conhecer a plataforma Caminhos. Amém, querido? Bom, como você pode ter visto aí, a plataforma Caminhos, ela existe, ela é um braço do Ministério Caminhos. Ela é uma escola, amado. É uma escola de cursos livres, de educação continuada, aperfeiçoamento, cursos socioeconômicos, cursos que visam, que tem por principal objetivo devolver às pessoas dignidade, dar às pessoas formação, capacitação para estarem no mercado de trabalho. Por quê, amado? Porque uma das áreas que o inimigo mais ataca é a área profissional. Se ele consegue derrubar a capacidade produtiva que o homem ganhou da parte de Deus lá no Éden, ele consegue tirar esse homem de circulação, essa mulher, essa pessoa, esse ser humano de circulação. E aí ele não tem o que guardar, ele não tem o que arar, o que cuidar, e pronto, acabou a produtividade dele. E aí a autoestima dele vai lá para baixo. Então, assim, a plataforma Caminhos é uma escola de cursos pagos, sim. Você abençoa o ministério quando compra um curso daquele lá, mas a plataforma Caminhos também abençoa pessoas com cursos gratuitos. Se você entrar lá no nosso site, você vai ver que lá tem uma série de cursos gratuitos, que você só precisa fazer o seu cadastro e fazer os cursos. Amém, querido? E nós doamos cursos pagos, sim, para pessoas que precisam. Jovens que não têm oportunidade, não têm renda, mas que precisam aprender alguma coisa. Mulheres órfãs de seus casamentos que foram deixadas ou saíram de casamentos abusivos e que não têm como recomeçar e precisam de uma atividade, precisam aprender algo. Ou pessoas que realmente necessitem de uma formação para começar, mesmo que seja do zero. Os cursos não pense você que é uma faculdade, que é uma escola técnica, não. São cursos livres, são cursos básicos, mas é um começo. E recomeçar é sempre bom. Então, amado, faça uma visita lá na plataforma Caminhos. Ah, pastor, mas eu não quero comprar curso, não tenho interesse. Não tem problema. Divulga, me ajuda a divulgar. Curte as postagens. A gente tem uma fanpage da plataforma Caminhos no Facebook. A gente tem um Instagram da plataforma Caminhos e tem o site da plataforma Caminhos. Então, assim, pega as redes sociais da plataforma Caminhos e espalha isso. Até porque, amado,
Ainda que as pessoas comprem os cursos, os valores são tão baixos que já é uma bênção. Amém, querido? Então, vamos lá, vamos começar a nossa palavra. Pega a sua Bíblia, tá bom? Pega a sua Bíblia, porque a palavra hoje, ela é densa e não quero demorar muito, não quero me alongar muito. Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 9. Filipenses, capítulo 4, versículo de 4 a 9. Amém, querido? Bom, na primeira mensagem, enquanto você procura aí a sua Bíblia, eu já vou dando uma introdução aqui. Na primeira mensagem, na primeira parte, que foi o porquê da sua ansiedade, parte 1, a gente tratou de Mateus, capítulo 6, de 25 a 34, tá? E aí a gente tratou algumas lições fundamentais que Jesus deixou para nós a respeito de prioridades. Saber colocar as prioridades no lugar certo. Aprendemos 4 lições nessa palavra. Não confunda valor com preço, não seja incrédulo, organize suas prioridades e viva cada dia da melhor forma possível. Essas foram as 4 lições que a gente viu na primeira mensagem, na parte 1, que é em Mateus capítulo 6, de 25 a 34. Amém, querido? No episódio passado da série Sermões, nós vimos a segunda parte sobre ansiedade. Por que da sua ansiedade? Parte 2. E aí nós vimos o texto de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao verso 11. E nós tiramos daquele texto 7 lições sobre humildade, né? Pedro trabalhou com base desse texto, falando de ansiedade, mas trazendo sempre a nossa mente a trabalhar com humildade. E aí nós aprendemos 7 lições. Primeira, tem lugar certo para você se humilhar, é debaixo da potente mão de Deus. Você precisa estar humilhado debaixo da potente mão de Deus. Segunda lição que a gente aprendeu nessa palavra, aguardar o tempo oportuno, porque tudo tem um tempo e tudo é formoso no tempo de Deus. Terceira lição, lance fora toda ansiedade, lança nas mãos de Jesus. Não tem lugar melhor, porque quando estamos humilhados debaixo da potente mão de Deus, quando você lança a tua ansiedade, ela vai parar direto nas mãos de Jesus, não tem para onde correr. Quarta lição, ser sóbrio e vigilante. Às vezes a gente peca porque nós não somos sóbrios, equilibrados e nem vigilantes. Somos bem displicentes às vezes, tá certo? Quinta lição, resistir ao diabo, resistir ao inimigo, né? Às vezes nós não resistimos e, eu pequei, eu caí, a culpa é do diabo. Não, às vezes nós é que não resistimos da forma que deveríamos. Sexta lição dessa palavra de 1 Pedro 5, de 6 a 11, permanecemos firmes na fé. Se nós permanecermos firmes na fé, nós vamos conseguir resistir, nós vamos parar um pouco com essa inquietação, com essa ansiedade. E por último, a 7ª lição, saber que enquanto estivermos nessa vida, vai haver sofrimento. E o sofrimento, ele vai produzir esperança, perseverança, experiência. O sofrimento, ele faz parte da nossa natureza carnal, caída pelo pecado. Amém, querido? Então, você já deve ter achado aí Filipenses, capítulo 4. Vamos ler de 4 a 9. Amém, querido? Vamos lá. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderem, receberem e ouviram de mim, e o que isso ponham em prática. Amém, querido? E o Deus de paz estará com vocês. Finalizando aí o verso 9. Amém, queridos? Glória a Deus. Paulo, ele começa essa palavra do capítulo 4, a gente leu a partir do verso 4. Mas se você voltar no verso 1, o verso 1 é um verso que a gente chama de transição. A gente não sabe bem se ele está acabando o capítulo 3, se ele está encerrando o capítulo 3 ou dando uma introdução no capítulo 4. Seja lá como for, volta no verso 1, depois com calma,
leia com calma para você entender o contexto. A gente vai ver que Paulo ele cita no meio dessa escrita dele, né, ele vai falar que não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Ele fala lá no verso 6 sobre isso. E aí o que acontece? Esse texto é um dos textos que a gente sabe do Novo Testamento e está falando de ansiedade. O texto principal, Mateus, que eu já falei aqui, o segundo texto, Pedro, né? E agora Filipenses. Ele está falando de ansiedade, Paulo está tratando da ansiedade. Paulo ele vem falando de uma tônica, como todo texto, Paulo tem uma tônica nesse texto. Jesus deu a tônica das prioridades, aprendermos a colocar as coisas no seu devido lugar. Pedro vai dar uma tônica de humildade, quando somos humildes, baixamos um pouco a bola e aí conseguimos entender a nossa real situação, nossa real estrutura. E agora Paulo vai falar um pouco sobre paz. A tônica da palavra de Paulo aqui em Filipenses capítulo 4 é paz. Então ele começa ali do verso 1 falando que tem saudade dos filipenses, falando o quanto ele gosta dos filipenses, e também falando da alegria dele para com os filipenses, uma alegria que ele tem para com os filipenses, né? E aí eu quero que você entenda que os filipenses estavam passando por aquele momento por uma perseguição. Já havia uma perseguição na igreja. E os filipenses eram uma igreja que parecia ter sido bem sucedida ao receber o evangelho da parte de Paulo. Uma igreja que foi bem sucedida, que pegou mesmo com unhas e dentes o evangelho e começou a colocar em prática, a fazer acontecer a prática do evangelho nas suas vidas. Bom, e aí Paulo, no verso 2, ele começa a falar sobre uma questão, sobre uma tensão que acontece ali, um impasse que acontece entre Evódia e Sintique, duas mulheres que Paulo coloca elas, que com certeza eram mulheres participantes do ministério de Paulo. Elas ministravam sim na igreja, tem muito pastor aí dizendo, as mulheres. Não, elas ministravam sim, pela forma como Paulo está pedindo e por outras passagens bíblicas que a gente encontra no Novo Testamento. Essas mulheres eram importantes no ministério e Paulo pede a um fiel, né, companheiro aí, né? Ele vai falar de um fiel companheiro que a gente fica em dúvida. Quem é esse fiel companheiro, pastor, que ele está pedindo para interceder, para ir lá, né, acalmar os ânimos, né? Amado, esse fiel companheiro pode ter sido um codinome, mas a grande parte dos teólogos entende que fiel companheiro aqui pode ser, e é bem provável que seja, um nome próprio, ou seja, fiel companheiro, um nome próprio, porque naquela época bíblica era comum dar nomes de circunstâncias aos filhos, ou de características que pudessem identificar esses filhos. Então, se você pegar os nomes bíblicos, você vai ver que os nomes bíblicos, eles carregam não só a fonética, a morfologia que o nome traz para nós, mas carregam um significado que tem a ver com o seu nascimento, com um fenômeno natural que estava acontecendo no seu nascimento, com uma característica da personalidade, uma característica marcante da personalidade daquele personagem bíblico, ou algo marcante que essa pessoa possa vir a fazer no futuro através de profecias, oráculos. Os pais colocavam esses nomes nos seus filhos. Ocorre que a igreja de Filipos é uma igreja que está ali cercada pelo exército romano, porque é uma colônia romana. Então eles têm ali uma pressão a ser vencida, porque Roma está muito perto. E quando essa perseguição começa para a igreja, Filipenses vai sentir, a igreja de Filipos vai sentir essa perseguição fria, essa perseguição gelada. Ele vai sentir isso. E aí Paulo sente a necessidade de aliviar essa tensão, de falar para eles, olha, calma, eu tenho uma alegria de vocês, eu tô com saudade de vocês, eu sinto uma alegria, um orgulho de vocês. Olha, meu companheiro fiel, conversa com a Evódia, conversa com a Sintique, não deixa elas brigarem não, que elas tenham o mesmo modo de pensar, ou seja, equilibrem as suas expectativas, tenham a mesma forma de pensamento, né? E aí Paulo começa a acalmar, tirar de cima deles essa tensão, porque sabe, amado, às vezes nós queremos fazer as coisas muito bem feitas, queremos fazer as coisas de maneira tal que nós trazemos para a nossa vida uma tensão. E se você olhar o mundo moderno, ele está mergulhado nessa tensão.
Se a gente reparar bem, o inimigo ele pegou a estratégia de nos pressionar. Nós somos pressionados na nossa família, nós somos pressionados nos nossos trabalhos, nós somos pressionados nos nossos estudos, nas nossas faculdades, nos nossos cursos. Hoje, para você entrar numa área, buscar uma área, almejar a especialização numa área, você tem que disputar com muita gente, ou você vai pagar muito alto, ou você vai pagar muito caro, e olha, que às vezes nem pagando tão alto assim, você consegue estudar a área que você deseja, entrar na área que você quer. Cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas requer esforço. Cumprir os objetivos de Deus na nossa vida requer esforço. E o inimigo, sabendo disso, o que ele fez? Opa, já que o juízo lá no Éden foi do suor do teu rosto ganhará o teu pão, que tal eu pressionar um pouco mais, dificultar um pouco mais esse suor do rosto, esse esforço. E com isso o inimigo descobriu formas de tirar nossa paz, de nos acelerar. E isso não é de agora, isso é de muito tempo atrás. Pega a história, amado, de Êxodo, quando Moisés chega no Egito falando para Faraó: olha, eu vim aqui em nome do Senhor Deus, deixe o povo ir ao deserto para adorar o Senhor. Moisés vira as costas e Faraó vira e fala para os seus servos: esse povo está sem o que fazer, eles estão desocupados, vai lá, aumenta o número de tijolos. Um detalhe, não leva mais a matéria-prima para eles, eles vão ter que ir lá buscar matéria-prima. Amado, ele aumentou a carga de trabalho. Nós sabemos que Faraó é uma tipificação do inimigo, é uma tipificação do diabo. Faraó naquele momento tira do bolso aquela estratégia de aumentar a pressão, aumentar a quantidade de tijolos para serem feitas, para tirar o tempo do povo de Deus. E assim o inimigo ele vai fazendo até os dias de hoje. Hoje nós não somos escravos. Você deve estar pensando: mas pastor, nós não somos escravos hoje. Isso foi na época de Faraó. Quem disse, amado, que nós não somos escravos? Quem disse que nós não somos escravos de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas vaidades, das nossas vontades sem limite? Somos. O inimigo despertou no homem esse desejo de se auto-agradar, de buscar os seus próprios interesses. Hoje nós estamos vivendo a época do tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que fazer, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E isso é para ontem, isso é para já, isso é para agora. Vivemos uma roda viva, não sabemos onde isso vai parar. Vivemos, deitamos e não dormimos direito. Somos acelerados em tudo. Antigamente tínhamos tempo para meditar, para pensar melhor, para tomar decisões mais acertadas. Tínhamos tempo para ver as coisas de uma forma mais clara, uma forma melhor. Hoje não, nós pulamos na frente, queremos fazer, buscamos sim fazer na hora, a tempo, a contento, queremos fazer tudo rápido porque tem que. Depois que inventaram o tem que, nunca mais nós paramos para pensar nas coisas dessa vida. Somos escravos sim, porque Paulo vai falar para Timóteo o seguinte: olha, no final dos tempos, nos últimos dias, os homens vão se tornar amantes de si mesmos. Ter um amante não é fácil. A amante, ela não é o cônjuge oficial. Veja se você entende. A amante não é o cônjuge oficial. O amante não é o cônjuge oficial. Mas o amante, ele quer tempo, ele quer atenção. O amante, ele quer presentes. O amante, ele tem despesas. O amante, ele exige um pedaço do seu ser. O amante, ele vem tirar uma parte do seu ser. Mas não esqueça que nós somos casados com Jesus. Nós somos noiva do Cordeiro. Quando nos tornamos amantes de nós mesmos, estamos roubando o lugar que pertence a Jesus. Nós mesmos nos tornamos amantes de nós mesmos, ou seja, nós mesmos traímos Jesus conosco mesmo, ou seja, com as nossas vontades, porque queremos atenção, queremos mais tempo para nós, queremos uma parte dessa vida, nos tornamos amantes de nós mesmos. E com isso, nós vamos acelerados. Temos que ter, queremos fazer, tudo da nossa forma, tudo é para ontem, tudo é para agora, tudo é um imediatismo que nós não conseguimos mais controlar, fugiu do nosso controle. Estamos doentes
Estamos doentes. Os dias passam rápido. Melhor, não são os dias que estão passando rápido. É a nossa percepção de tempo. Nós acumulamos tarefas, acumulamos informações, acumulamos de tudo. E queremos dar conta do triplo, do quádruplo de informação que nós temos nessa época. Com o mesmo tempo, com as mesmas 24 horas que nós tínhamos antigamente. Ninguém se apercebeu disso. A tecnologia trouxe para nós essa facilidade da velocidade e nós achamos que estamos bem. Não, nós estamos ficando doentes, amado. Estamos ficando doentes. E a palavra vai nos trazer isso, a palavra vai nos explicar isso. E em cima disso, a gente começa a ter tensões, impasses como o Evódia e Sinti que tiveram, inclusive dentro da igreja. Disputamos. É uma disputa dentro da igreja. Pastores gananciosos atrás de seus próprios interesses. Homens que não sabem, não entenderam o propósito de servir a Jesus como pastor auxiliar, cuidando das vidas por quem Jesus morreu. E com isso, vai tirando o couro das ovelhas, vai fazendo essas ovelhas trabalharem. Tem que ter resultado. Vivemos a época do coach, vivemos a época da performance. Eu tenho que performatar. Vivemos a época da necessidade, tudo tem que girar ao meu redor, eu sou o centro das atenções, eu tenho que ser munido, eu tenho que ser alimentado de todas as minhas necessidades, eu tenho que ser satisfeito de todas as minhas necessidades. Isso é o mal da nossa geração. Criamos filhos que têm tudo na mão, porque nós achamos que sofremos lá com os nossos pais. Os avós deles hoje olham para eles e vê a besteira que nós fizemos. Passamos sim algumas necessidades, algumas escassezes lá atrás, mas serviu para firmar o nosso caráter. Mas hoje os nossos filhos não podem passar por isso. Demos tudo para os nossos filhos e perdemos os nossos filhos por tempo, para ganância, para vaidade, por orgulho, para arrogância. E com isso nós vamos ficando doentes. E aí Paulo vem com essa palavra que eu li aqui e ele vai trabalhar em cima da paz. A tônica dessa palavra é em cima da paz. Eu quero trazer algumas lições. Que a gente precisa entender nesse texto. Ele já abre no versículo 4 falando: alegrem-se. Digo mais uma vez, alegrem-se. Paulo fala isso com eles como se fosse um combustível, como se fosse algo que eles precisassem experimentar. E é verdade, nós precisamos começar a voltar a ter alegria. Nós precisamos voltar a ser alegres. Não é uma alegria qualquer, é uma alegria mesmo, combustível, dínamo, força. É uma alegria que vai nos locomover, uma alegria que vai nos levar, uma alegria que vai causar dentro de nós uma combustão que nós vamos ter força para prosseguir. Não é qualquer alegria. Nós estamos acostumados com a alegria que o mundo proporciona. A alegria do mundo, ela é superficial, ela é transitória, ou seja, ela é passageira. Superficial porque ela não é profunda e ela é externa. A alegria, ela está sempre vindo de fora para dentro, ela é circunstancial, ou seja, eu fico alegre quando algo de fora me alegra por dentro. Quando algo de fora me alegra por dentro, aí eu fico alegre. Essa alegria ela não vai resistir muito tempo. Como eu disse, ela é transitória, ela é passageira. Como eu disse, ela é superficial, ela não é profunda, porque ela acaba quando vier o próximo episódio ruim, quando vier o próximo sofrimento, quando vier o próximo desencontro, quando vier a próxima pressão, eu perco a alegria. E quando eu perco a alegria, eu perco a esperança, eu perco paz, eu perco tudo. Amados, vai buscar alegria na fonte da alegria. Neemias capítulo 8, verso 10, Neemias vai falar para o povo, aquele povo que estava tenso, aquele povo que veio do exílio, aquele povo que apanhou no exílio, aquele povo que passou por todo o juízo de Deus, que eu estou explicando lá na série de estudos e confrontos de Ezequiel. Esse povo vem, um povo vem assustado, ele vem com receio, ele vem pisando em ovos, ele vem vivendo uma vida, uns vivendo uma vida sobressaltada, com medo de que venha um novo juízo sobre eles. Outros vêm vivendo uma vida, problema, agora já destruiu tudo mesmo. Ou seja, deixa do jeito que vier, tá bom. Uns largaram de mão e outros viviam sobressaltados. E Neemias convida agora, depois da leitura do livro do Senhor, ele convida o povo, ele fala assim, olha, disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amado, essa palavra de Neemias ela é tremenda. Ele está fazendo uma declaração
declaração, olha, viva, aproveite o que você tem, aproveite aquilo que Deus te deu, divida o que Deus te deu com os outros, divida. Amado, faz tão bem quando nós pegamos algo que é só nosso e quando nós temos a condição de ajudar alguém. A ciência já comprovou que nós temos uma descarga hormonal no nosso corpo quando nós ajudamos alguém, quando nós doamos algo para alguém, quando nós servimos como uma solução para alguém, nós temos uma descarga no nosso corpo de hormônios de bem-estar, de prazer, de dever cumprido. Não é o que andam fazendo por aí, fazendo selfie, né? Pega e faz selfie, tudo faz selfie, todo ano aqui, todo ano uma esmola, faz selfie doando esmola. Não, amado, não é isso. Não é isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias está falando, vai viver tua vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Muito embora a tua vida tenha momentos ruins, é quando você se alegra em Deus que você é fortificado. A questão é que nós gostamos da alegria aparente, da alegria do mundo, mas não pegamos a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, ela é profunda, porque ela vem de dentro para fora, ela vem do Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito, trazendo essa alegria para fora. Então, ela tem a capacidade de espirrar nas pessoas ao nosso redor. A alegria do Senhor, ela vem de dentro para fora. Ela é profunda. A alegria do Senhor, ela não é transitória, ela não é passageira, ela é eterna, porque se ela é do Senhor, ela carrega consigo as prerrogativas, os atributos de Deus. Se a alegria vem do Senhor, ela é eterna, porque Deus é eterno e Deus não muda. Logo, a alegria do Senhor não é circunstancial, ela não muda com a circunstância. Eu sinto porque ela é de dentro para fora. Ah, aconteceu um desencontro aqui, aconteceu um impasse ali. Aquilo eu vou ver, aquilo vai me chocar, às vezes vai me assustar, às vezes vai me deixar perplexo, mas não vai tirar minha alegria. Eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Ele guarda os meus tesouros até aquele dia. A minha alegria, ela tem que estar depositada no lugar certo. Pessoas que perdem a alegria com facilidade é porque sua alegria não está depositada no lugar certo. Anota isso. Salmo 30, verso 11. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. O salmista está dizendo que nós vestimos a alegria do Senhor. Ela é tão profunda que ela nos cinge, ela cinge os nossos lombos, ela vem, ela nos reveste, a alegria do Senhor nos cobre. Ela nos cobre. Nós temos os maiores motivos para sermos alegres. Nós temos um dos maiores motivos para sermos alegres. João 8, verso 56, João capítulo 8, verso 56, Jesus debatendo com os fariseus, Jesus vai falar para eles, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Amado, que coisa tremenda. Os fariseus ficaram malucos quando Jesus falou isso, quando Jesus declarou isso, eles ficaram loucos. Eles falaram, que é isso? Que pegaram pedra para apedrejar Jesus, mas é verdade. Em algum momento que nós não sabemos onde, Deus mostrou para Abraão o dia em que o nosso Salvador viria, o dia em que nós seríamos redimidos, salvos, perdoados finalmente. E Abraão se alegrou, porque toda verdadeira alegria tem a ver com a salvação. Davi vai pedir, devolve-me a alegria da salvação. Davi vai pedir isso para Deus, me devolve a alegria da salvação, porque a alegria da salvação é a alegria verdadeira, é a alegria profunda, não é transitória, é a alegria que vai perdurar por toda a eternidade. O Evangelho é boa notícia, amado. O Evangelho significa boa notícia. Como é que nós vamos ficar alegres se nós não conseguimos entender o que é boa notícia? Lição número 2 do texto de Paulo. Vamos mandar aqui que eu não quero complicar minha vida, não quero ficar aqui muito tempo nesse vídeo. São palavras densas, amado. Eu já te peço perdão porque os vídeos têm sido um pouquinho maiores do que eu idealizei, mas porque são palavras densas. Então, primeira lição, alegrem-se, versículo 4, alegrem-se, mais uma vez eu digo, alegrem-se. Lição número 2, no verso 5, tenha moderação, que a moderação de vocês seja conhecida. Amados, moderação, eu fui procurar no original esse verbo, lá no grego,
E ele significa equitativo, ser íntegro, razoável, amplo, moderado, equilibrado, manso. Amado, nós precisamos buscar a moderação. A falta de moderação tem nos levado a sermos pessoas extremas, pessoas contrárias a isso aqui. Equitativo, né? Moderação é ser uma pessoa equitativa, ou seja, tomar decisões equitativas, iguais, equilibradas. Quando não temos moderação, somos o contrário, somos desiguais, tomamos decisões completamente loucas, 2 pesos e 2 medidas, como se fala por aí. Falta integridade, somos uma mistura de coisas, uma mistura de emoção, uma mistura de tudo. Não somos íntegros, somos parte de algo que não nos completa, somos parte de algo que não faz parte de nós mesmos, somos parte de um monte de coisas que tenta nos juntar e que nós não sabemos nem a origem. Não temos ideia de quem verdadeiramente nós somos, porque somos parte de tudo que daquilo que nós não criamos, que não somos, que absorvemos, que pegamos, que catamos pelo caminho. Ou seja, não somos íntegros, não somos integrais. Não somos razoáveis, somos descompensados, não somos amplos, somos restritos algumas vezes. Ou seja, focamos só numa coisa e dispensamos as outras. Ser moderado, amado, é ser equilibrado. Ser moderado é ter o equilíbrio. Ser moderado é respirar um pouco, é parar antes, é dar um tempo e ver o que está acontecendo ao seu redor. Seja moderado, amado. Muitas das vezes a ansiedade vem sobre as nossas vidas porque nós não somos moderados. Como somos extremos, tomamos decisões completamente desproporcionais. Ora nós estamos de um jeito, ora nós estamos de outro, por isso não somos íntegros. Integridade aqui, eu nem estou falando da integridade de questão de honestidade. Nós trazemos muito a palavra integridade para a palavra honestidade. Não, eu não estou tratando aqui de honestidade, eu estou falando de integridade integral. O pão integral que tem na sua casa aí, por que ele é integral? Busca no YouTube, tira essa dúvida. O que é integral? O que é integral? Ele é íntegro, ele é integral, ele é inteiro, ele é da forma que ele foi feito, da forma que ele foi criado. O pão integral, ele contém todas as substâncias que ele traz da criação dele, ele traz as sementes, os grãos, da forma que elas são colhidas, por isso que é chamado de integral. O pão que não é integral, ele é trabalhado, ele leva química, ele leva um monte de coisa para ficar com uma aparência melhor. É só aparência. Aquilo que não é íntegro é só aparente. Aquilo que é íntegro consegue manter e conserva todas as suas essências, origens. Perdemos a integralidade quando perdemos a moderação. Quando não somos moderados, perdemos a nossa integridade, ser inteiro. Então aprenda, integridade não significa não estar ligado tão somente à honestidade, não. É ser inteiro de si, ou seja, não ser uma coxa de retalhos, um pedaço de qualquer coisa que eu peguei pelo meio do caminho e adoto como sendo eu mesmo. Romanos capítulo 12, verso 3 vai dizer: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O nosso maior problema é que nós pensamos muito além daquilo que somos, daquilo que podemos ser. Esquecemos das coisas presentes e nem damos tempo do processo nos levar para o objetivo que Deus pretende na nossa vida. Nos tornamos ansiosos quando esperamos de nós mesmos algo que ainda não chegou ao momento ou que talvez nem chegará. Nos tornamos ansiosos quando imaginamos que somos algo que não somos. A coxa de retalhos que eu acabei de falar, está aqui a palavra de Paulo. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, ou seja, pense com razoabilidade, pense com equilíbrio, pense com moderação, ou seja, seja moderado, porque pensamos que achamos, pensamos que podemos, pensamos que temos, e no final isso só gera em nós ansiedade. Por quê? Porque não somos, não temos, ainda vamos chegar lá, mas não temos paciência para esperar o processo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 vai dizer: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Todo mundo gosta dessa parte, né? De poder, de amor e de moderação. O poder não vai vir sozinho, ele vai vir acompanhado de amor e de moderação. Seja qual for o poder que você esteja plantando, aonde você está, nos seus ministérios, aonde você congrega, saiba, seja poder de Deus ou poder ministerial, poder de dom,
seja qual for, eu quero te falar, ele tem que vir acompanhado de amor e de moderação. Lição número 3, vamos lá, está no verso 6 a lição número 3. Leva os teus pedidos para Deus. É a terceira lição, leva os teus pedidos para Deus. Ele diz assim, olha, não fiquem preocupados com coisa alguma, é quando ele fala da ansiedade. Eu estou lendo na NAA, na Nova Almeida Atualizada, mas nas versões mais antigas ele vai falar, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, não fiquem preocupados por coisa alguma. Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Amado, o nosso maior problema é que a gente fala demais. A gente fala demais, a gente fala pelos cotovelos, a gente fala beça. A gente fala muito. A gente fala, amado. A gente reclama, a gente chia, a gente murmura, a gente faz lamúria, a gente chora, a gente faz beicinho, bate o pé. A gente comenta com o vizinho, a gente comenta com o pai, com mãe, a gente comenta com o filho, a gente fala para todo mundo. E a gente esquece que no momento que a gente começa a reclamar, que no momento que a gente começa a botar para fora todas as nossas insatisfações, a gente cai num pequeno erro. Aliás, em 2 erros. Um eu vou falar na próxima lição, na lição número 4. Mas eu vou falar o primeiro erro agora aqui. A gente perde tanto tempo falando com os outros, mas não falamos com quem realmente tem a capacidade e o interesse pelas nossas necessidades. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem interesse nas tuas necessidades. Ele quer ouvir de você as tuas necessidades. Creia, quando nós levamos para Deus em oração as nossas necessidades, estamos provando 2 coisas. Fé, credulidade, fé e dependência. Dependência. Quando chegamos em oração, dobramos o nosso joelho para Deus, falamos com Deus, nós estamos provando 2 coisas. Primeiro, temos fé, acreditamos em Deus, temos fé que Ele é o único que pode solucionar as nossas necessidades. Segundo, estamos mostrando que dependemos dEle. Por isso que Paulo vai pedir aos Filipenses que os vossos pedidos sejam conhecidos de Deus. E ele fala através da oração, súplica. Nem sempre, amado, a gente vai pedir de boa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estou aqui para te pedir. Nem sempre vai ser assim. Nem sempre vai ser assim. Às vezes vai rasgar de dentro para fora. Deus, tu vai gritar. Sem força, sem voz, você vai gritar. A lágrima vai descer porque você já não aguenta mais. É o pedido de súplica. O grande problema, amado, é que esquecemos de levar. Jesus fala assim, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus em secreto. E o teu Deus que te ouve em secreto vai te recompensar. Deus, ele tem prazer de nos recompensar. Jesus vai falar, tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. O problema é que a gente não leva para Deus, a gente não ora. A gente aprendeu com os gregos que a vida é dividida em 2 dimensões, espiritual e material. E aí nós deixamos, a espiritual é na igreja, né? Nós somos crentes na igreja. E a material, que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as nossas dificuldades, nós não levamos para Deus. Nós não tornamos Deus participante de tudo nosso, das nossas alegrias, mas também das nossas aflições. Não trazemos Deus para dentro da nossa vida integralmente. Tá vendo onde é que entra a palavra íntegro? Integralmente, trazer Deus para dentro da sua vida integralmente é colocar para Ele todas as suas orações e súplicas. Provérbios, capítulo 15, verso 8, vai dizer, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Deus tem prazer na tua oração, tá aqui, ó, Provérbios 15, 8, Deus tem prazer na sua oração. E tanta gente tem tirado o prazer, esse prazer de Deus. Como se nós pudéssemos, né, fazer isso. Não podemos. É só uma colocação da língua portuguesa que eu estou fazendo para te chocar mesmo. Tiramos esse prazer de Deus quando não oramos, não levamos, porque nos achamos muito independentes e perdemos a fé. A grande verdade é essa. Romanos capítulo 12, verso 12 diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Paulo está falando aos romanos, olha, fiquem firmes, alegrem-se, fiquem firmes, persevera na oração. Ele começa falando de alegria, a lição número 1 lá de cima. Por isso, amado, sejam conhecidos todos os vossos pedidos diante de Deus, em oração e súplica, seja lá como for.
sejam conhecidos. Deus conhece, amado, os teus pedidos e as tuas súplicas, as tuas orações. Deus conhece, querido. Cuidado. Às vezes nós falamos muito com os outros e esquecemos de falar com quem realmente se interessa pelos nossos problemas, com quem realmente se interessa pelas nossas necessidades. Vamos nós. Lição número 4. Com ações de graça. É o restinho do verso 6. É a última parte do verso 6. Ele fala assim, olha, Paulo fala assim, ó, no verso 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos através de orações e súplicas com ações de graça. Ou seja, não é você fazer oração e súplica de qualquer jeito, não. É você fazer oração e súplica com ação de graça, ou seja, sendo grato, porque tem gente que ora, tem gente que clama, tem gente que suplica, tem gente que pede. Eu tô falando aqui, eu tenho certeza que tem gente que tá falando assim, o pastor tá enganado, porque eu oro pra caramba, eu oro muito, eu oro 3 vezes ao dia, eu oro 4 vezes ao dia, eu não vejo Deus me responder, o pastor tá falando besteira. O problema não é esse não, querido, é que às vezes as nossas orações e as nossas súplicas não são com ações de graça, ou seja, o nosso coração ao fazer a oração não é grato, nós não temos um coração grato, nós não temos um coração agradecido, nós temos um problema sério para sermos gratos, porque ser grato exige de nós a palavra do episódio passado, é sermos humildes. Ser grato, na prática, é saber que Deus está no controle, que a circunstância agora pode vir e pode não me agradar, mas Deus está no controle, por isso eu vou agradecer. Ser grato é ter humildade bastante para reconhecer que nós não merecemos nada e o que vem é lucro. Pronto, usei uma gíria aqui para você entender. Ser grato é você ser humilde bastante para pegar, olhar e falar, cara, eu não sou merecedor de nada. Eu não sou merecedor. Eu já recebi tantas coisas boas. Deus não me abandonou nessa encrenca, Deus não me abandonou nessa aflição, Deus não me abandonou nesse problema. É um problema passageiro, é uma encrenca passageira, é momentâneo isso, porque Ele já me deu tanta coisa boa e eu não merecia. Então deixa eu agradecer, porque só pelo que eu já recebi, eu já tinha que ser grato. O problema não é que a gente está sempre querendo mais e mais e mais e mais. Eu quero. E a gente fica levando a vida assim, por quê? Porque estamos levando uma vida egocentrada. Tudo é ao nosso redor, o nosso ego é o nosso centro. O pastor Alex aqui, ele não é adepto da teologia da miséria, o pastor Alex aqui não é adepto da teologia da pobreza, o pastor Alex aqui não é adepto disso. E essas teologias, elas são espantalhos criados pelos prosperólogos de plantão, pelos coaches, pelos liberalistas, pelos humanistas, pelos relativistas. Gente que está pegando o evangelho e contaminando o evangelho com técnicas de coach, para que você aumente a sua performance, para que você possa gerar prosperidade, ou seja, meu pirão primeiro, para que você possa ser o centro das atenções, porque você é um mini deusinho, você é o centro das atenções, ou seja, você é antropocêntrico, você é o centro das coisas, e humanista, porque você é humano. Você é humano. Pastor Alex, quando traz uma palavra para você, eu não sou perfeito não, amado. Eu não sou bom não, eu erro também. Mas quando eu trago uma palavra para você, eu estou dizendo para você que o caminho que te leva o coach, o prosperólogo, o humanista, o relativista, o liberalista, esses caminhos, eles vão te levar sempre para essa fé egocentrada, uma fé que não tem gratidão. Ela tanto não tem gratidão que você está sempre buscando mais, porque eu sou o que eu aparento ser, o que eu demonstro ser. Isso é uma fé egocentrada, ou seja, centrada no meu ego. Logo, eu não tenho gratidão, porque eu não tenho nem vergonha suficiente para agradecer a Deus o que Ele já me deu. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo deem graças, em tudo. Pastor Alex, mas aconteceu uma desgraça, eu vou dar graças a Deus naquele momento da desgraça? Não, querido. Ter um coração grato não significa que vai acontecer uma desgraça e você vai falar graças a Deus. Não! Ter um coração grato é acontecer uma desgraça e você falar assim, Deus está no controle. Tá doendo, tô sofrendo, não gostei, mas Deus está no controle.
Efésios capítulo 5, verso 20 vai dizer: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É você dar graças a Deus. Quando passa aquele momento de aflição, quando passa aquele problema, quando passa aquela desgraça que aconteceu, é você ter um coração tão grato que você vai falar: Deus, ainda assim, por tudo que tem acontecido, eu te agradeço. Eu te agradeço. Olha para o teu semelhante. Olha para a tua volta. Olha para o teu semelhante. Olha para o teu redor e vê o problema das pessoas. Tem pessoas, aliás, com problemas muito maiores do que o seu e que vivem tão bem. São pessoas que vivem agradecidas, vivem com um sorriso no rosto, um sorriso sincero, um sorriso simples. Sabe por quê? Essas pessoas não puxaram para si um pensamento de si mesmo além do que convém. Essas pessoas puxaram para si o melhor, que é Deus. Elas puxaram para si o melhor que elas tinham. Elas puxaram para si o seu tesouro, que é Deus. Esse tesouro que a terra não corrói, que o bicho não corrói, que a ferrugem não come. O nosso tesouro é Deus. Quando o nosso tesouro é Deus, temos paz, temos alegria, temos tranquilidade, levamos tudo para Ele, temos um coração grato. Agora, quando puxamos para nós mesmos um pensamento daquilo que nós somos e não somos, ou além daquilo que pensamos, temos a obrigação ética e moral conosco mesmo, porque somos o centro das atenções, de cumprir aquilo que pensamos. E com isso, nos tornamos gananciosos, egoístas, vaidosos, passamos por cima de várias pessoas. Por quê? Porque temos que cumprir aquela meta que impusemos a nós mesmos, como coach que somos, como deusinhos que somos, e temos que ter o nosso altar, o nosso pedestal. E quando eu vou cumprir isso, eu acabo passando por cima dos outros, passando por cima de organizações, passando por cima da palavra, passando por cima de nós mesmos. Existem pessoas aniquiladas. E quando você vai perguntar quem passou por cima de você, quem te atropelou, pasme, foram elas mesmas. Porque pensaram além do que deviam de si mesmos. Amém, querido? Quinta lição. Tenham paz. Verso 7. Ele vai falar: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo vai pedir para que eles tenham um sentimento. O primeiro é a nossa primeira lição: tenham alegria, alegrem-se. E digo mais uma vez, alegrem-se. Tenham alegria, vocês não estão servindo a um Deus qualquer. Alegrem-se, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aqui no 5 ele fala da paz. E parece que ele está pedindo a mesma coisa, porque ele fala assim: e a paz de Deus, a alegria do Senhor, a paz de Deus. Por quê? Porque nós temos a paz do mundo e a paz de Deus. A paz do mundo é uma paz que ela é aparente, é uma paz que ela está ali acontecendo, mas a gente não sabe até que horas ela vai, quando é que ela vai acabar. A paz do mundo, ela tem hora para começar e tem hora para acabar. A paz do mundo, ela vem de acordo com as conveniências. A paz do mundo, ela acontece de acordo com as necessidades de quem está ditando a paz naquele momento. A paz do mundo é natural, a paz do mundo é política, a paz do mundo é econômica, a paz do mundo, ela é substantiva. A paz do mundo, ela é material. A paz que está sendo falada aqui é a paz divina, a paz que Ele nos deixou, a paz que Ele implantou dentro de nós e que nem sempre nós lançamos mão para viver essa paz. Preferimos viver a paz do mundo, porque a paz do mundo é aparente, e gostamos de aparência, gostamos daquilo que é momentâneo, gostamos daquilo que vai nos trazer de alguma forma alguma vantagem. Não! E aí tem gente que questiona na Bíblia e fala: nossa, fala que Deus é Deus de paz, mas houve tantas guerras na Bíblia, houve tantos juízos na Bíblia. Sim, porque as guerras e os juízos têm a ver com a paz do homem e não com a paz de Deus. A paz de Deus nós ainda não experimentamos em loco, ou seja, no reino.
Só quando o reino vier de fato é que nós vamos experimentar a paz plena, mas nós temos um privilégio, nós podemos experimentar a paz dentro de nós. Nós temos a paz dentro de nós, essa paz foi deixada dentro de nós, mas nem sempre nós lançamos mão dessa paz. Preferimos a paz aparente, a paz que vem de fora para dentro, afinal de contas dá menos trabalho. A paz de fora para dentro é alguém me trazendo alguma coisa, a paz de fora para dentro é alguém que vai me dar alguma coisa, a paz de fora para dentro é alguma coisa que vai me beneficiar, a paz de fora para dentro é alguma coisa que vai me reconhecer, a paz de fora para dentro é aquela paz que vai vir de acordo com a minha vontade, que vai me facilitar alguma coisa. Não! A paz de dentro para fora é a paz de Deus, é a paz que deveria habitar em nós, é a paz que nós deveríamos reverberar pelas pessoas, em cima das pessoas, é a paz que excede todo entendimento, como ele fala aqui no verso 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, é a paz que não pode ser entendida. O mundo está caindo, está tudo vindo por água abaixo, está tudo indo embora. Mas você está em paz. A paz verdadeira só é entendida por aquele que conhece o final dessa história. Amado, a paz verdadeira só pode ser entendida por quem sabe o final da história. Um dia desse eu estava falando na série de estudos e confrontos de Ezequiel. Gente, não fica preocupado não, essa palavra aqui não é para os justos. Essa ideia de juízo aqui é para aqueles que cometem coisas erradas, que profanaram as coisas de Deus, que vivem fora da vontade de Deus. Aquela palavra de juízo, o juízo pode até vir sobre nós, mas a palavra de juízo não foi decretada para nós. Eu já expliquei isso lá na série de estudos e confrontos, que é diferente. Ser afetado por um juízo e ter o juízo decretado sobre a minha vida. Quem conhece o final da história tem paz, porque já sabe o que vai acontecer. João, capítulo 14, verso 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Isso é Jesus falando para nós. Deixe com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Amado, é muito bom quando você entende essa paz. Eu não vou dizer para você que você vai viver no mundo das nuvens, como se nada tivesse acontecendo, como se você vivesse em outro mundo. Não, às vezes nós ficamos preocupados sim. Isso é normal, é nosso, faz parte da nossa natureza. Eu estou falando, amado, é que quem tem paz verdadeira, essa paz que Jesus deixou, não perde a paz por nada. Pode se aborrecer, pode ter uma insegurança, pode ficar preocupado, mas ele sabe que no final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, amado. No final vai dar tudo certo. Eu quero falar isso para você. Hoje parece que você não tem paz, mas no final vai dar tudo certo. Vamos lá, lição número 6. Ocupe suas mentes com coisas boas. Uma das formas de nós combatermos a ansiedade é ocupar nossa mente com coisas boas. Ele fala lá no verso 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há nisso, se algum proveito há nisso, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, ocupe o vosso pensamento, encha a sua cabeça, coloque dentro da sua cabeça coisas boas, coloque dentro da sua cabeça coisas produtivas. Amado. O problema é que nós colocamos dentro da nossa cabeça tudo contrário a essas coisas boas. Tudo que é contrário. Ao invés de verdade, nós colocamos mentira. Ao invés do que é respeitável, nós colocamos imoralidade. Ao invés do que é justo, nós colocamos injustiça, pensamos na injustiça. Ao invés do que é puro, nós colocamos impureza dentro da nossa cabeça. Ao invés de amor, do que é amável, nós colocamos ódio. Ao invés do que é de boa fama, nós colocamos vergonha, do que é vergonhoso. Aí você está falando, pastor, mas eu não penso nessas coisas. Não precisa você pensar. Os nossos olhos é a janela das nossas almas. A Bíblia fala que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. E olha, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou aqui fazendo um discurso retrógrado, não. Eu não estou fazendo aqui um discurso para você voltar ao passado, não. Não. Tá eu usando aqui a tecnologia para levar essa palavra até você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se existe uma estratégia que Satanás tem nesses últimos dias, é de encher a nossa mente com coisas ruins. Através do jornal, através da televisão, através das leituras que a gente faz. Lemos tanta porcaria e não lemos a Bíblia. Usamos tanto isso aqui vendo fake news e não temos a true news.
A verdadeira notícia está aqui. A boa notícia está aqui, o Evangelho. Mas gostamos de uma fake news. Gostamos de uma fake news. Olha, pastor Alex, você está dizendo que a gente não pode mais usar a internet? Só usa. Não, amado, não estou falando isso não. Pode usar a sua internet, pode usar. Pode usar a sua internet. As redes sociais, elas têm, sim, algo bom. Aliás, o homem ele foi criado para criar coisas boas. Satanás é que vai induzindo o homem a fazer dessas coisas boas um estrago. Mas deixa eu te falar uma coisa, priorize. Volta lá no episódio 1 dessa série, ó. Priorize, buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente ocupa os nossos pensamentos com muita coisa. Tem gente que ama ver aqueles programas de morte, né? Morte, 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 morte. Daqui a pouco você está anestesiado. Você olha a morte de alguém como quem matou uma barata. Você vê violência, 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 violência. Daqui a pouco acontece uma injustiça. A primeira coisa que você pula e fala, opa, vamos lá, mata! Você vê tanto ódio, 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 o amor vai ficando escasso na tua vida. E assim o diabo vai trabalhando a nossa mente, ele vai colocando. E só existe um jeito de você colocar coisas boas na sua mente. Leia a palavra, porque a palavra vai te dar condições. A Bíblia Sagrada vai dar condições a você, de você enxergar as coisas boas que ainda acontecem ao seu redor. Muita gente ainda fala a verdade para você. Muita gente ainda traz respeito por você e admira o seu respeito. Muita gente é justo e admira a sua justiça. Muita gente ainda preza pela pureza sua e de quem está ao seu redor. Muita gente ainda observa o quanto você é amável. Muita gente ainda observa o seu testemunho, ou seja, a sua boa fama. E nós nos deixamos encher de lixo, de porcaria. Cuidado com o que você assiste. Gente que gosta de assistir reality show. Não vou nem falar os nomes aqui. Cuidado. Intriga, mentira, ódio, imoralidade, vergonha. Tem tudo que é contrário ao que deveria ocupar o seu pensamento dentro de um reality show. Pronto, falei. Provérbios capítulo 23, 7 fala assim, olha, porque como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Algumas versões falam, porque assim como ele pensa, ele é. Outras versões falam, porque como ele imagina na alma, ele é. Ou seja, o seu pensamento é o que você é. Segundo Epístola aos Coríntios, capítulo 10, verso 5 vai dizer, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amado, levar um pensamento cativo à obediência de Cristo significa que esse pensamento vai como escravo. Bom, para ele ir como escravo, cativo, significa que boa coisa ele não é. Ele é forte. Ele quer te levar para o mau caminho. Todos os nossos pensamentos querem nos levar para o mau caminho. Cuidado. Por isso que a Bíblia fala para levar cativo todo pensamento a Cristo Jesus. 2 Coríntios 10, 5. Levando todo pensamento cativo a Cristo Jesus. A obediência de Cristo. Levar cativo é porque ele vai amarrado. Ele vai a pulso. E aí você deve estar falando, nossa, pastor, coisa dura, meu pensamento é muito bonzinho. Salmo 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Amado, melhore o seu pensamento. Melhore o seu pensamento. Encha-se de coisas boas. Encha-se da Bíblia, porque a Bíblia vai te dar condições de encher o teu pensamento de coisas boas. Amém? Eu vou falar mais desses pensamentos, ó, aí a dica que eu estou dando. Eu vou falar mais desses pensamentos. Para encerrar, amado, 7ª lição. Pratique as coisas boas que você aprendeu. Pratique as coisas boas que você aprendeu. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim e que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus de paz estará com vocês. Ou seja, Paulo encerra dizendo o seguinte, olha, me imita, pratica o que eu fiz e o Deus de paz estará com vocês. Porque quando nós praticamos coisa boa, nós estamos reverberando, nós estamos espalhando coisas boas, nós estamos reproduzindo coisas boas. Temos dificuldade de reproduzir coisas boas, porque aprendemos com facilidade as coisas ruins. Por isso que Satanás vai encher a nossa mente de tudo que não é verdadeiro, de tudo que não é justo, de tudo que não é puro, de tudo que não é amável, de tudo que é de má índole. Ele vai tentar encher nossa mente. Por que ele vai tentar encher nossa mente? Para que a gente tenha facilidade de aprender mais facilmente as coisas ruins. Aprendendo mais facilmente as coisas ruins, não praticamos as coisas boas.
E eu sei o quanto isso é difícil. Temos vivido dias em que faltam homens como Paulo, que diga, sede meus imitadores. Já vi vários pastores falando de púlpito e tá aí uma palavra que eu não falo, pelo menos aqui, no púlpito do Ministério Caminhos eu não falo. Não me imita não, hein? Eu sou homem, eu sou pastor, não me imita não, hein? Isso é reflexo de um padrão baixo. Isso é reflexo de moralidade ministerial baixa. Isso é reflexo de falta de caráter. Isso é reflexo de muita ganância. Isso é reflexo de muita irresponsabilidade com o chamado que recebeu. Se é que realmente foi chamado. Amado, nós temos que ter no nosso coração verdadeiramente a ideia de que existem pessoas que olham para nós, visto que tão grande nuvem de testemunhas estão ao seu redor. Se desembarace de todo pecado, assim fala a palavra de Deus. Nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Você já leu esse texto. Nós somos rodeados de grande nuvem de testemunhas. E tem gente gritando para não ser imitado. Nosso padrão anda muito baixo, amados. Anda muito baixo. Não julgueis, olha, não julgueis para não ser julgado. Porque o nosso padrão está sendo muito baixo. Deus precisa levantar homens que possam falar, vem comigo, faz do jeito que eu fiz, me imita, segue os meus passos. Isso significa que eu não vou errar? Claro que não, eu vou errar, eu vou tropeçar, mas eu tenho em mim uma consciência de que estou no caminho, estou na caminhada. Não julgo que tenha alcançado a perfeição. Paulo fala aqui na carta dos Filipenses, não julgo que tenha alcançado a perfeição. Ou seja, ele diz que ele é imperfeito. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para as que estão diante de mim. Ou seja, o que importa é você estar na caminhada, você está caminhando, você tem consciência de que você está numa caminhada que você não pode parar, que você não vai desistir, que você não vai apostatar, que você não vai ficar pelo meio do caminho. Se você for tão somente imitado por esse aspecto, já está muito bom. Paulo vai falar por 3 vezes no Novo Testamento, sede meus imitadores, ele vai falar em 1 Coríntios 11:1, 1 Coríntios 4:16, Filipenses 3:17 e a 4ª vez aqui, Filipenses capítulo 4:9. Então, amados, que em nome de Jesus essa palavra possa entrar no seu coração. Nós encerramos aqui a série de palavras Porquê da sua ansiedade, com essas 7 lições. Essas 7 lições preciosas para a nossa vida. Primeira lição, alegrem-se. Segunda lição, tenham moderação. Terceira lição, leve todos os seus pedidos para Deus. Quarta lição, seja grato, leve com ações de graça os seus pedidos. Quinta lição, tenha paz. Sexta lição, ocupe seu pensamento de coisas boas. Sétima lição, pratique as coisas boas que você aprendeu. Se você seguir todas essas lições, tenha certeza que você sentirá paz no seu coração. Você terá uma vida menos comprometida com a tua performance e mais comprometida com a caminhada com Deus. Muito da nossa ansiedade é fruto da performance que nós temos que aparentar para os homens. E com essa busca frenética por essa performance, esquecemos de dar a verdadeira glória a quem de direito. Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Esquecemos que o lugar do altar do nosso coração pertence a Ele. E por isso corremos atrás de coisas que não existem. E quando percebemos, estamos doentes, ansiosos, com medo e completamente açoitados pelas mazelas da vida. Até que isso chegue a uma patologia e você não veja saída, a não ser se declarar completamente doente, parar sua vida, sua caminhada. Mas eu espero que essas palavras tenham trago para você uma esperança, que você possa reveja essa palavra quantas vezes você quiser, e que elas possam verdadeiramente levar para você a vontade de Deus para a sua vida. E se for necessário, procure sim os médicos baseados nessa palavra. Procure um bom psicólogo baseado nessa palavra. Busque a face de Deus, porque Deus pode tirar você desse poço de lamaçal e botar os teus pés sobre a rocha, para que você tenha uma vida
não uma vida ansiosa, mas uma vida segura. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Pai, eu te peço em nome de Jesus, opera nas nossas vidas, ó Pai, a tua paz. Que a paz que tu nos deixou, Pai, nós possamos usá-la, Pai. Que a paz que tu nos deixou possa ser, ó Pai, um insumo na nossa vida, que nós possamos usar essa paz dia após dia e espalhar para as pessoas. Que essas lições possam entrar nas nossas vidas. Que toda ansiedade agora caia por terra em nome de Jesus. Toda tristeza profunda caia por terra agora em nome de Jesus. Toda depressão caia por terra agora em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Amém. Amém. Te aguardo no próximo episódio. Me ama, ora por mim, fica aqui comigo e fica com Jesus principalmente, amado.